Olá, estamos chegando com mais um Doses de Saúde e o nosso assunto hoje é de vital importância para todo mundo. Nós vamos falar sobre doação de sangue. Como é essa história dos doadores, como é que é feito todo esse processo e como é que os hospitais agem. Nós recebemos aqui em nossa bancada para discutir esse tema Dr. Lyndon Johnson, que é cirurgião do aparelho digestivo do Mater Dei Santa Genoveva. Dr. Lyndon, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco hoje. Dr. Paulo Henrique Ribeiro de Paiva, médico hematologista, diretor, coordenador do Hemocentro de Uberlândia, que pertence à Hemominas. Dr. Paulo Henrique, muito prazer tê-lo aqui. Prazer. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Bom, a Fundação Hemominas, responsável por cerca de 95% das transmissões sanguíneas no estado, enfrenta uma queda significativa nos estoques de sangue. Os tipos O positivo e O negativo estão com níveis críticos, com uma redução de 63% e 53%, respectivamente. Além disso, os tipos A positivo, A negativo e AB negativo também representam quedas preocupantes. Dr. Paulo Henrique, como é que o Hemocentro vive com essa tensão, essa crise, essa falta de doador? Bem, Olay, nós administramos localmente, né? Nós temos aproximadamente 50 serviços contratantes que fazem uso dos hemocomponentes produzidos aqui em Uberlândia. Eu gostaria de dizer que a população nossa ela é muito consciente, como parece, nós fazemos várias campanhas e aqui a gente sente muito menos essa situação. Eventualmente, a gente tem necessidade de maior de um tipo sanguíneo ou outro, mas, em geral, na maior parte das vezes, nós temos os nossos estoques adequados. Só que a Fundação Hemominas, nós trabalhamos em rede. É uma rede de hemocentros e de unidades coletoras no estado todo, né? Então, o paciente que mora em Belo Horizonte, em Governador Valadares, em Uberaba, em Pouso Alegre, em Montes Claros, ele também precisa. E sempre que nós temos estoque... O Hemocentro daqui atende essa região inteira? Nós atendemos a região aqui do Triângulo Norte, mas nós trabalhamos em rede com as outras unidades do estado. Sim. Então, sempre que alguma outra unidade, alguma outra região está necessitando, nós vamos no socorro, né? O paciente, o doador que doa aqui em Uberlândia, ele tem intenção de salvar vidas e de ajudar pacientes que estão necessitados, independente de onde ele está, né? Ele esteja em Belo Horizonte, em Montes Claros, outro lugar. Sempre que precisamos, eles também nos auxiliam. Esse funcionamento em rede tem essa vantagem, né? Não tem essa, né, eu vou doar porque vai atender meu sobrinho que foi operado. Não tem isso, né? Ele doa o sangue dele pode ir para... O sangue dele pode ir para quem precisa mais. Os mais anônimos do mundo. Sim. Dr. Lyndon Johnson, no hospital, principalmente para os cirurgiões, essa falta de sangue, essa ameaça de uma baixa de estoque de sangue é preocupante, né? Olê, ela é muito, porque nós vivemos, como a gente estava comentando, numa região que tem um alto fluxo de trânsito. Nós temos hoje os entregadores, motociclistas que representam uma parcela grande dos acidentados. Nós temos as doenças cotidianas dentro do hospital que demandam o uso do sangue, fora as cirurgias de urgência e as cirurgias programadas. Então, isso traz um certo estresse porque a doença não espera. Né? Você está com uma necessidade emergente, uma hemorragia intraoperatória ou uma cirurgia de grande porte que demanda a necessidade de uma reserva de sangue
imediata. Se você não tem, já traz para o cirurgião um padrão de risco maior, um padrão de estresse maior. Então, como a gente vive numa cidade que já tem uma dimensão urbana grande, no qual a construção civil tomou proporções muito grandes, os acidentes acontecem, a nossa agroindústria, máquinas de alto poder de corte com acidentes grandes, o sangue é uma coisa necessária cotidianamente. Então, tem que haver esse estoque sempre de prontidão para atender as necessidades que às vezes são emergenciais. De todos os tipos, né? De todas as formas. Eu falo assim, todos os tipos sanguíneos, né? Sim, claro. Tem um que é mais usado? Não, como é que é? Bom, essa pergunta eu vou deixar o Paulo Henrique responder. O mais utilizado é do sangue do grupo O, tanto positivo quanto negativo. É o que chama de universal. Fala universal, o grupo O negativo, né? Mas o O positivo é o mais utilizado, o mais necessário. O O negativo é especial para aquelas situações emergenciais em que não há tempo de fazer a tipagem de quem vai receber. O paciente está morrendo e precisa receber, numa situação crítica, precisa receber o sangue imediatamente, então a gente usa o O negativo. Doutor Lindo, uma pergunta bem de leigo. Vamos lá. O senhor entra para uma sala de cirurgia, né, para operar alguém, uma operação séria, e alguém informa para o senhor, não tem sangue. O banco nosso está zerado. Como é que faz? Arrisca fazer a cirurgia assim? Ou não? Bom, isso depende do padrão da cirurgia. Eu sei que uma pergunta meio... Não, é totalmente cabível a sua pergunta. Uma cirurgia de trauma, ela não espera, correto? Você tenta utilizar durante o seu tempo cirúrgico a melhor hemostasia possível, a menor perda. Você vai substituindo, fazendo volume com substâncias expansoras, sódio, outros expansores de volume sanguíneo, até você resolver a urgência. Mas hoje os hospitais, eles já têm uma logística, eles têm setores que são de trabalhos concatenados, cada um já comunica com o outro, que geralmente quando você chega para uma cirurgia, esses serviços acessórios já estão comunicando entre si. E a informatização trouxe um avanço muito grande, porque hoje todo mundo conversa a mesma linguagem. Então, essa era já é uma era mais fácil de trabalhar, porque você já tem interligado os sistemas, no qual a logística para chegar à cirurgia... E a tecnologia também ajuda muito. Então, já há esse estudo. A gente já entra já com uma preparação. A abordagem ela é multidisciplinar. A gente tem a importância do anestesista muito grande na cabeceira do nosso paciente, fazendo uma interlocução com o cirurgião, com trabalho em conjunto. E, geralmente, o banco de sangue é muito prestativo. Eles entendem o nosso sufoco durante uma cirurgia. E, geralmente, tendem a nos ajudar a trabalhar com esse sangue no momento necessário, apesar de não ser fácil. Tem alguns momentos específicos, às vezes doentes com características particulares que necessitam de certos hemoderivados, que quando o estoque está baixo, esse doente fica privado de um tratamento adequado. Porque a demanda de sangue dentro de um hospital, ela não está só ligada à cirurgia, ela está ligada a transplante de medula, pacientes leucêmicos, pacientes renais crônicos, pacientes graves de UTI, no qual há um consumo do sangue por desnutrição, por doença importante, e esse paciente faz transfusão com mais frequência. E esse doente não pode esperar. Ele está num estado tão crítico que um mínimo não atendimento à sua necessidade pode repercutir no seu estado geral. E a gente perde toda uma cadeia de dedicação e de medicamentos. Então, a gente sempre faz um esforço muito grande, é sempre uma agonia, um esforço de trabalho muito grande quando você tem essas notícias. Você precisa de uma hemácia marcada, de um hemoderivado que o estoque está baixo, não consegue aqui, tem que buscar em outra cidade. Por isso que é importante o seu programa, é importante a participação da informação, para a gente consiga mobilizar todos os grupos e todas as cidades satélites de Uberlândia. Porque quando a gente fala em Uberlândia, a gente não pode esquecer que o nosso sistema absorve uma região muito grande. São quase 4 milhões de habitantes regionalmente, que destinam para cá os seus casos mais críticos, mais graves, para a rede hospitalar local, e a gente tem que atender. Na verdade é referência, né? Referência. Então, os gestores municipais de outras cidades,
Eles têm que participar dessas campanhas de doação, abraçar a causa, divulgar nas escolas, nas grandes empresas, que você polariza um número maior de pessoas para conseguir uma doação em maior volume. Então, serviços como escolas de segundo grau, polícia militar, exército, empresas que empregam o maior número, que tem hoje canais de comunicação digital. Você, por telefonia celular, hoje você consegue sensibilizar e mobilizar muitas pessoas. Então, eu acredito que isso seja importante para suprir essa necessidade. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Doutor Lindo lembrou uma coisa interessante aí, doutor Paulo Henrique. O quartel do 36º aqui, em nossa região, por exemplo, o pessoal da Polícia Militar, esse pessoal faz campanhas internas lá para promover doação? Sim, eles são parceiros. A gente tem sempre datas que eles fazem campanhas e vão o grupo todo e fazem divulgação interna também. O pessoal das tropas, eles vão, independentemente da campanha, eles vão espontaneamente, né? Uhum. Eu costumo falar que nós que moramos na cidade, para nossa segurança, a gente é interessante que tenhamos os estoques adequados de sangue para todos nós. Somos muito privilegiados, né? Porque no fim da história. Nós todos que estamos sujeitos a ter um acidente, a ter alguma doença, algum processo, um problema que necessite precisar fazer alguma cirurgia e tudo. Então, para nossa segurança, a gente vai fazer uma doação, a gente doa pensando no próximo, mas pode ser até para nós mesmos, nós como população, né? População manter o estoque adequado é bom para ela mesma. O Hemominas implementou um tipo de um assistente virtual pelo WhatsApp, né? Como é que é isso, Paulinho? A gente está tentando utilizar a tecnologia a nosso favor, né? Então, estamos fazendo testes, né, com um robô captador de doador, né? Interessante. Que ele encaminha as mensagens para aqueles doadores que já são cadastrados conosco, que forneceram os seus telefones, autorizaram a gente fazer essa captação. Então, de acordo com os estoques, esse programa, né, de computador, ele faz a comunicação, né, com os doadores, convidando-os para comparecer à unidade e dando até a opção de agendar, né? Se o doador se interessar, ele pode agendar a data para fazer a doação. Tem algumas perguntas que as pessoas sempre fazem. Um tempo atrás não podia, não sei como é que está hoje. O LGBT, o gay, ele pode fazer doação? O sangue dele é aceito? A seleção de doadores, ela tem 2 objetivos. Primeiro é selecionar aquele doador que não vai ter problema, a doação não traz nenhum risco à sua saúde. Em segundo lugar, em que a doação não traz risco à saúde de quem vai receber os produtos originários desse sangue. A questão
essa questão sempre foi levada em consideração o risco relacionado a doenças transmissíveis, inclusive pelo sangue, doenças infecciosas. Então, as mulheres que são desse grupo nunca foram de risco aumentado. Então, sempre foram aceitas, né? Os homens estão relacionados ao maior risco de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis e que são também transmissíveis pelo sangue. Então, a gente não aceitava, né? E teve um grande movimento, né? A gente vem tendo, de um certo tempo para cá, uma mudança nos comportamentos da população, né? E foi feito um questionamento judicial, o órgão da Anvisa, né? A Vigilância Sanitária Federal estava envolvida nisso também, o Ministério da Saúde, e foi feito um estudo e a legislação deu a abertura para esse grupo também fazer a doação, desde que o risco não fosse aumentado. Sim. Então, antigamente, o grupo era visto como um todo, né? Na época da AIDS, né? Da febre da AIDS. Sim. Não só da AIDS, hepatites, etc., né? Então, o grupo era visto todo como de risco para transmissão, né? Atualmente, o risco ele tem sido visto igual para os heterossexuais, porque os heterossexuais que têm comportamentos de risco para essas doenças também são inaptos à doação. Sim. Eles passam por uma entrevista e, a depender do comportamento que traga, se tiver maior risco, eles são inaptos à doação. E aí o pessoal do grupo LGBT, os homossexuais masculinos que eram inaptos globalmente, passaram a ser vistos da mesma maneira. Dependendo do comportamento, eles podem ser aptos ou inaptos. Estratifica-se os doadores. Sim. Então, os doadores sejam heterossexuais ou homossexuais, não importa, se eles estiverem expostos... Depende do comportamento. Depende do comportamento. Se o comportamento os expuser a maior risco de transmissão, eles serão inaptos. Se não expor, eles são aptos. Acontece caso, doutor Paulo Henrique, do doador mentir na pesquisa ali que é feita antes da doação? Então. Às vezes ele é gay e fala que não sou, uma coisa desse tipo. Isso pode acontecer com qualquer doador, qualquer das questões. Sempre que o doador comparece, nós esclarecemos que a doação de sangue não é um ato que é benéfico para ele, é para beneficiar alguém, né, que está precisando. E as nossas perguntas não têm nenhum interesse, não tem nenhum viés discriminatório. Todas as nossas perguntas são baseadas na ciência, baseadas para garantir a segurança de quem vai receber. Tá? Então, a gente expõe isso para o doador e fala, se você nos fornecer uma informação que possa trazer o maior risco para outra pessoa, uma informação errada, né? Você estará assinando pela responsabilidade disso, né? Ele está se responsabilizando pelo ato de doar. Mas o sangue que é recolhido ali do doador, ele passa por um exame rigorosíssimo, né? Antes de ser colocado à disposição dos hospitais. Sim, ele passa pelos exames mais avançados que existem atualmente. Mas não existe nenhum exame 100% eficaz, né? Existe um período em que uma pessoa pode ter se infectado com algum germe e essa infecção ainda seja indetectável. A gente chama esse período de janela, tá? Quanto mais avançado o exame, menor a janela, mas a janela existe para todos os testes e todos os germes. É variável para cada um,
né? Então, se o doador fizer uma doação nesse período de janela, existe a possibilidade dele transmitir alguma doença. O que esperar do futuro? Como você imagina que será o mundo no tempo seguinte a este? Tecnologias, conexões, inovações. Como será o amanhã das futuras gerações? Há quase 40 anos, nós do grupo Lima e Perger focamos em inovação. E inovar significa olhar diferente, fazer diferente. Acreditamos que tratar com responsabilidade o futuro é tarefa de todos nós. Ideias que se juntam à tradição. É assim que escrevemos nossa história. De higiene à limpeza, de cosméticos a agronegócio, colecionamos mais de 20 marcas, mais de 2.500 itens produzidos por equipamentos de última geração, com um time de mais de 2.000 colaboradores. Nos orgulhamos por ser uma empresa de bens de consumo 100% brasileira, que veio para quebrar paradigmas. Quem faz uso de remédios de uso contínuo, Tireoide, por exemplo. controlados, para tireoide, por exemplo? Depende do tipo do remédio, depende principalmente do motivo que ele está usando, da doença, né? Existem alguns medicamentos que, pelo medicamento, não pode fazer doação. Por exemplo, beta-bloqueador, que é um tipo de remédio que bloqueia A frequência do cardíaco. a resposta que o doador precisa ter para se adaptar à retirada do sangue. Esse remédio bloqueia, então quem toma não pode fazer doação. Existem outros que têm riscos para quem vai receber, né, o sangue, mas principalmente quem faz uso de medicamento de uso contínuo, o principal é a gente fazer uma análise daquele motivo dele estar usando o medicamento, da situação. Por exemplo, ele perguntou sobre remédio para tireoide, né, hormônio tireoidiano. Depende, porque se for um hipotireoidismo controlado, Perfeito. hipotireoidismo que não seja simples e esteja controlado com medicamento, pode fazer doação. Mas existe uma situação que chama doença de Hashimoto, que é autoimune, que pode ter outras alterações e que não é aceito. Então, a gente analisa caso a caso. Eu me lembro de uma história que aconteceu na década de 70, né? Eu ainda na TV Triângulo, era nos primórdios da TV, tinha um colega nosso, ele não era daqui, era de uma outra cidade. Ele foi internado no Hospital Escola, na época, e precisava de uma transfusão. Precisou de uma transfusão. Aí ligaram para a gente lá na TV. Olha, o cara está aqui, a esposa dele não deixa, não está permitindo que faça a transfusão. Por quê? Porque ela falou que é testemunha de Jeová e não deixa. É para passar por cima do cadáver dela. Fomos lá, eu, na época, o diretor comercial dele, fomos até o Hospital Escola, conversamos lá tudo com ela. Escuta, mas o rapaz vai morrer e tal. Você não vai morrer porque Deus vai cuidar. Transfusão não faz, porque a minha religião não permite. Como é que vocês dois veem esse tipo de coisa? Isso é muito, muito comum. Durante uma consulta pré-operatória, há essa discussão e há essa colocação veemente, como você falou. Se for necessário transfusão, eu não quero que faça. No nosso caso, como cirurgião, você assume a responsabilidade na margem de risco que você tem das cirurgias de menor porte, no qual não é comum estatisticamente a necessidade de uma transfusão. Sim. Correto? É uma opinião pessoal. Eles têm um suporte, os testemunhas de Jeová têm uma estrutura religiosa de suporte no qual eles têm uma discussão clínica de uma assessoria que eles têm, há um grupo de assistência, médicos, testemunhas de Jeová, que assistem ao paciente e discutem com o médico quais as alternativas que você teria em específicas doenças para assistir esse doente. Eu recebi no meu consultório recentemente um representante desse grupo, no qual ele propõe algumas coisas.
Mas a questão é uma questão de acreditação do cirurgião, no qual ele vê que o risco é muito grande, ele não vai assistir o doente, ele tem que ser muito claro no momento que o hemocomponente for necessário. Então você tem que falar, a sua patologia, o grau de risco da sua cirurgia não me permite te operar com tranquilidade. Você tem que procurar um outro cirurgião no qual tenha essa habilidade, essa expertise de te tratar, garantindo para você que não vai fazer a transfusão. Eu já deixei de operar muitas vezes por não ter essa tranquilidade, ter que falar que eu não conseguiria ter tranquilidade para operar com segurança se não fosse autorizado a hemotransfusão. Então isso é uma questão muito clara, é uma questão assim cotidiana. Eu queria só retornar uma questão anterior que você colocou, na questão do tratamento junto ao grupo LGBT. Sim. Culturalmente, as coisas têm evoluído muito, graças a Deus, favoravelmente a uma liberdade de expressão, a uma liberdade dentro do consultório, de trânsito de informação do doente com o médico. Mesmo que você tenha uma consulta no qual você procure aproximar do doente, mesmo durante a consulta, ainda assim, algumas pessoas têm dificuldade de assumir se são soropositivos ou não, mesmo no pré-operatório. Então, eu me deparo, às vezes, com um paciente no consultório que vai operar e que ele omite até o último momento, que ele faz um tratamento de soro positivo, que ele está controlado, o CD4 dele está controlado, o grupo dele está controlado, ele está em uso correto dos antivirais, mas ele se sente desconfortável por uma questão cultural, de estigma, de preconceito. Então, é muito importante que as pessoas que estão nos ouvindo entendam que quem está relacionando com eles, no caso do Paulo Henrique e todo o staff que trabalha com ele, ou a gente do outro lado, no hospital, com todos os nossos colegas da assistência à saúde, que eles têm que ter um caráter de honestidade, de tranquilidade para lidar com isso aí. Que nós estamos em uma outra era de maior conscientização, de maior liberdade de expressão e necessidade de transparência, para que a nossa segurança, porque hoje nós estamos tratando dele. Não é só a dele. Não é só a dele. Nós podemos tratar do filho dele, do irmão dele, daqui a alguns anos. Então a nossa integridade é muito importante. Então o usuário de droga injetável, o grupo de risco, ele tem que ter tranquilidade em assumir para o médico a sua realidade. Falar claramente a sua realidade. Tem algum aspecto legal envolvido nisso, doutor Lindo? O paciente, por exemplo, ele é soropositivo, ele falou que não, e de repente aquela negativa dele pode provocar uma transmissão daquela doença para outras pessoas. Tem algum aspecto legal nisso que a justiça pode entrar para punir o doador mentiroso, vamos dizer assim? Eu assim, desconheço, porque eu não cheguei até esse ponto. O que nós temos é um protocolo de atitudes preventivas quando você vai abordar um paciente desse. Quer dizer, todas as estruturas de uma sala cirúrgica, as informações, as pessoas que estão em acesso àquele momento do trabalho, são com critérios mais preventivos. Além das medidas de controle posterior, caso você tenha uma lesão perfurativa, uma agulha, por exemplo, você tem todo um protocolo, uma cadeia de prevenção que é feita para poder que dê segurança de trabalho. Mas acontece independente, não é sempre que você tem uma sorologia no momento de uma cirurgia. As cirurgias podem se transcorrer de urgência em minutos, em horas, você está diante de um paciente em momento cirúrgico. Então, o que a gente tem que ter para todos é um critério de segurança sempre. Por isso que evoluiu muito, as agulhas já vêm hoje com sistema de segurança, não se deve reencapar a agulha, cuidado com lâminas, as agulhas já vêm com um sistema de segurança no qual elas fecham para evitar autoacidente. Então, todos esses critérios são tomados num ambiente cirúrgico, num ambiente hospitalar, e já há uma cadeia de informação, de estudo, para que traga para as pessoas atualização nesse aspecto. Só voltando um pouquinho na questão do testemunho de Jeová, né? Toda pessoa que está em controle da parte mental, ele tem condição de expor, né, para nós, e a gente tem tempo de atender esse paciente, ele expuser que
faz parte desse grupo, dessa região e não gostaria de ser transfuso, ou mesmo que seja outra pessoa que não admita transfusão de sangue, a gente já acompanhou tratamento de pacientes até leucêmicos, estados de leucemia, que precisaram de quimioterapia, uma situação que quase 100% necessita de transfusões, né? Quando há esse tempo de conversar com o paciente e ele expor para a gente que não aceita e que qualquer eventualidade, se for necessário, prefere a morte do que receber o hemocomponente, a gente acata, né, faz o tratamento nas condições melhores que puder ser feito, né, para evitar, né, e a gente já viu o paciente falecer e outros saírem sem a necessidade de transfusão. A grande questão e a grande situação que pode deixar o médico com dificuldade é quando é emergência. Chega um paciente acidentado, às vezes sem ninguém, e a gente não fica sabendo e atende o paciente, né? Como atenderia qualquer outro, né? E faz a conduta de rotina. Eu já vivi isso na época que eu morava em Belo Horizonte. O paciente chegou chocado, estava morrendo, recebeu a transfusão e depois estava se recuperando, veio um parente informando que ele era testemunho de Jeová. A gente ficou numa situação difícil, porque ele, né? Outra situação complicada crianças pequenas, menor de idade, muito pequenas, que ainda não tem condição de expressar a sua vontade, né? A vontade dos pais é a vontade dos pais, né? Será que a criança vai ter, quando for maior de idade, for um adulto, ele vai ter optar pelo mesmo dogma de fé, pelo mesmo dogma, vai ter essa mesma posição? É difícil, né? Então isso é uma questão que a gente particularizado demais. Particularizado. A gente já teve que acionar também a justiça para decidir. É isso que eu ia te perguntar. A justiça, nesse caso, pode imediatamente. Sim. Né? Acionamos o setor jurídico do hospital para nos dar uma resposta imediata, poucas horas, sobre se deveríamos transfundir ou não. Indicação médica tem, né? E a questão judicial. A gente não quer, de jeito nenhum, ser contrário a algum dogma, alguma coisa, mas aquela criança, né? É difícil, a gente não tem jeito de falar. Então, a gente teve que fazer isso. Então, são situações mais críticas, mais raras, mas tendo a possibilidade de conversar com o paciente, a gente aceita e faz o máximo possível para não utilizar. Se for necessário, impossível, o paciente chega a falecer. Só te colocar uma questão. O que eles discutem com a gente é o seguinte: se há um tempo de preparo, eles tentam estimular a medula óssea a produzir sangue para a reserva. Se eu tenho um tempo para cirurgia, correto? E há um grau de anemia pré-operatório, por exemplo, eles pedem que a gente tente estimular a medula, caso o paciente não tenha nenhuma deficiência medular, a produzir sangue num patamar tal no qual ele entre para a cirurgia com mais segurança. Há essa busca, essa informação. Sim. Mas para a gente que é cirurgião, você não sabe o limite do que pode acontecer, do volume que você pode ter de perda. Então não é uma matemática. Você não tem como dar garantia numa cirurgia no qual há risco importante de grande hemorragia, área de grandes vasos, circulação importante, grandes tumores. Você não tem como fazer uma previsão 100%. Não vai haver hemorragia. Então isso é uma coisa que dificulta a gente um pouco.
Paulo Henrique, existem outros impedimentos, vamos dizer, religiosos, de religião, de seita, de não sei, que proíbem, não permitem as transfusões, além Não. Não tem. Não, só esse grupo. Só o Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. É. O doador, ele tem alguma prerrogativa? Alguma diferenciação de atendimento? Não. 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 Ele é uma... O doador, ele faz a doação para um terceiro, né? Espontâneo. Espontâneo. Não, eu falo Qualquer... assim, aquele doador voluntário que é sistemático no Hemocentro, tantas e tantas vezes por ano ele vai lá para doar tudo e tal. Você tem alguma prioridade no atendimento nosso? É. Durante a doação? Não. No agendamento? É no agendamento ou no hospital, por exemplo. Não, eu sou doador... Algum benefício. Algum benefício. Isso até legalmente é proibido. Por quê? Qualquer benefício que se dê ao doador, essa doação pode ser considerada com uma segunda intenção. Sim. Por exemplo, até os exames... A voluntariedade dele acaba ali. Até os exames que são feitos, eles são fornecidos aos doadores depois de um prazo de 30 dias. Eles estão prontos para o sangue ser utilizado em 24 horas. Mas eles são fornecidos para o doador depois de 30 dias. Por quê? Para evitar que se usem do mecanismo da doação para fazer exames. A gente fala que existem várias outras maneiras. Se você tem um interesse de fazer algum exame, alguma coisa, procura o médico, procura outro sistema de saúde, porque a doação de sangue é para quem está precisando, né? E não é nenhum benefício. Existem locais outros países, né, que geralmente não aceitam nada que beneficie ao doador, né? Uhum. A gente tenta trabalhar até com alguma coisa tipo transporte, né? Que ele tenha gratuidade do transporte no dia que ele for fazer a doação, algumas coisas. Tem alguns lugares que fazem isso. Sim. Mas a maioria dos países ocidentais não aceitam doação, não aceitam nenhum tipo de vantagem, porque pode ver dessa maneira, né? Que a doação não seria tão espontânea, ou seria voluntária, mas por um alto benefício, não. Você descaracterizaria o intuito da doação. Eu concordo, porque ele é humanístico. Eu concordo. Se você põe algum valor, você perde essa identidade do procedimento. E ele é muito importante. E é importante a gente salientar também a importância do médico no consultório estimular essa doação sempre que possível. Uhum. Em qualquer consulta que tiver oportunidade, ele sugerir que doe, que vá ao Hemocentro e doe. Que isso é uma atitude humanística. Nada, né, gente? Exatamente. Não custa nada. Exatamente. Isso devia ser uma campanha rotineira. Eu fui de todas as doador muitos instituições. anos, até os 50 e tantos, 60. Depois me apareceu um câncer, me cortaram do sistema. Mas, doutor Paulo Henrique, os hospitais pagam pelo sangue que recebem do Hemocentro? Então, os hospitais públicos, o faturamento do produto, do produto, do que é feito, né, dos serviços que são feitos no produto, os exames que esse sangue tem que passar, né, o atendimento ao doador, o processo de separação dos hemocomponentes, de manutenção, os equipamentos que se usa, tudo, isso tem um custo, né? E esse custo, para os hospitais públicos, ele é faturado diretamente no SUS, tem uma tabela lá, e ele vem automaticamente, uma data SUS e tudo, a gente faz o faturamento direto. Para os hospitais privados, cada convênio, ou se o paciente for
particular, ele paga uma tabela de custos relacionados aos exames que são feitos nesse hemocomponente, para garantir a segurança dele, né? Nem todo produto que é doado é utilizado, porque a gente tem em torno de 1,5% das doações que são reagentes para algum tipo de germe. Pode trazer risco, algum tipo de risco para quem vai receber, então elas são desprezadas. Gente, é bom você que está nos acompanhando entender a importância desse ato de doar. Tem um valor humano, social também gigantesco, né, doutor Lindo? Perfeito. Eu gostaria que o senhor desse uma explanada nesse aspecto humano e social da doação de sangue, da importância disso. Eu acho que é importante a responsabilidade consigo próprio e com o próximo. Sim. Se você tem algo que não vai te fazer falta e que você vai beneficiar alguém, e a modernidade tem trazido uma necessidade cada vez maior devido à mudança do perfil dos traumas, devido ao número de cirurgias e transplantes, devido à necessidade de evolução da ciência, eu acho que você contribui com o próximo. Eu acho que é uma atitude... Tão bom, né? É tão importante, né? Quando a gente vê uma pessoa deitada numa cama de hospital, que fica condolente com o sofrimento dele, e às vezes ele está estanque ali, parado, esperando um hemoderivado. Isso faz muita falta e é muito doloroso para o sistema de saúde ter que passar por esse momento. Então, aproveitar esse seu momento, essa entrevista muito importante, estimular as pessoas à iniciativa de procurar a doação. Isso é muito importante. E é tão bom. Eu me lembro quando, na época que eu doava, você sai dali parece que até meio revigorado. Dever né? cumprido. É gostoso, é uma sensação gostosa. Né? Doutor Paulinho, o microfone está à sua disposição para outros esclarecimentos que o senhor queira fazer. Sim, eu queria fazer um convite Uhum. a todas as pessoas que são saudáveis, estão nos vendo agora e que possam ter essa possibilidade de fazer doação. Aqueles que nunca fizeram e que gostariam de fazer, é um procedimento tranquilo, seguro. Não dói. Não dói. Dói a punção da veia, né? É uma coisa mínima. É um procedimento tranquilo, seguro, rápido. Em 5 minutos se faz a coleta, né? E que vai fazer um bem. É um produto, é um componente que nós não temos nenhuma outra alternativa. A gente não tem substituto. Não tem farmácia para vender. Nós não temos tecnologia ainda para a produção dos hemocomponentes laboratorial, né? A gente precisa de alguém que seja vivo, saudável, né? Para poder fornecer para aquelas pessoas que precisam. Existe um grupo muito grande de pessoas, pacientes que sofrem acidentes, pacientes oncológicos, pacientes que fazem transplantes, pacientes que têm doenças crônicas, tipo insuficiência renal, paciente que tem doenças hematológicas, né? Tem as anemias crônicas, pacientes que têm doença falciforme, outros tipos de hemoglobina de fator de coagulação, né? Pacientes que têm deficiência de fator de coagulação. Existem uma gama muito grande de pacientes que precisam rotineiramente isso, independente de ter feriado, de ter qualquer outra, se baixou temperatura, qualquer situação que acontece, eles estão lá. No inverno, o doador costuma dar uma sumida. Sim, e os pacientes não. Os pacientes estão dentro dos hospitais, estão precisando de cirurgia, estão precisando de fazer... O interessante, Paulo, é que toda a família, né, doutor Lindo, sempre tem alguém com um problema de saúde. Ou tem alguém com câncer, tem alguém com uma patologia qualquer. Né? Toda a família tem. Família nenhuma é imune a esse tipo de coisa. Então, todos bom. Nós ou tivemos, ou temos, ou teremos. Ou vai ter. Então, você que está nos acompanhando aí, presta atenção nisso. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Tenho certeza que esse manancial de conhecimento, de conteúdo que vocês nos forneceram vai ser de muita importância, de muita valia para quem está com a gente aqui. Muito obrigado. Obrigado.
E para você que nos acompanhou aqui até agora, o nosso muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho e pela sua companhia. Até lá.